O sol começava a surgir tímido por entre os prédios do bairro Alto da Glória, em Curitiba, pintando de dourado os telhados ainda úmidos pela brisa da madrugada. Era uma manhã de céu limpo, e os raios quentes da luz refletiam nas janelas, como se anunciassem um novo começo. Luana Ribeiro, aos 17 anos, era a imagem da esperança em movimento. Caminhava pelas ruas de paralelepípedo com um passo leve de quem carregava sonhos grandes e urgentes. Vivia com a mãe, Dona Marta, em um pequeno apartamento no último andar de um prédio modesto, mas acolhedor. As paredes do lar eram adornadas por fotografias antigas e panos de prato bordados com frases em iorubá que sua avó havia deixado antes de partir. Naquela manhã, Luana vestia com orgulho uma blusa de algodão estampada com tecidos africanos vibrantes. Um presente da avó, que sempre dizia: "Vista sua história com orgulho, minha neta. O mundo precisa ver quem você é." Era seu amuleto pessoal, uma espécie de armadura simbólica contra um mundo que, tantas vezes, a fazia se sentir invisível ou inadequada. Dentro de sua mochila, cuidadosamente apoiada nos ombros, repousava o fruto de semanas de dedicação. Um protótipo artesanal de purificador de água, feito com garrafas recicladas, carvão ativado, areia e tecido filtrante. O projeto, simples aos olhos de muitos, tinha o potencial de transformar a realidade de centenas de famílias em comunidades ribeirinhas do interior do Paraná. Era dia de feira de ciências na Escola Estadual João Paulo VI, onde Luana cursava o 3º ano do ensino médio. A jovem havia sido selecionada para representar a turma no evento regional que reuniria escolas públicas da capital. Tinha dormido pouco, é verdade, mas a adrenalina do momento a mantinha desperta. Não era apenas uma competição. Para ela, era uma chance real de ser vista, ouvida e, quem sabe, abrir portas para um futuro que parecia distante, mas que ela ousava alcançar. Enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus, Luana recitava mentalmente os dados e as etapas do processo de purificação. Sua mente brilhava em foco e empolgação. Sonhava em cursar medicina na UFPR, trabalhar com saúde comunitária e retribuir à sua mãe e à sua comunidade tudo aquilo que recebeu. Seu olhar era sereno, mas sua alma carregava a urgência dos que não podem falhar. Na esquina da rua José de Alencar, parou em frente a uma padaria. Comprou um suco de caju e um pão de queijo. O atendente mal olhou para ela, como se sua presença fosse um incômodo. Luana notou, mas não reagiu. Já aprendera, ao longo dos anos, a guardar no peito as pequenas humilhações do cotidiano. No entanto, nem mesmo esse olhar frio conseguiu apagar o sorriso que brotava em seu rosto naquela manhã. Ela ainda não sabia, mas aquele dia mudaria sua vida para sempre. Enquanto Luana caminhava cheia de esperança rumo ao centro da cidade, em outra parte de Curitiba, a atmosfera era sombria, densa, quase sufocante. Em uma casa ampla no bairro Batel, um grupo de 3 jovens passava as primeiras horas da manhã, com olhos febris e mentes corrompidas por ódio cultivado nas sombras da internet. Henrique, Valdir e Darlan não eram marginais comuns. Frequentavam boas escolas particulares, tinham pais influentes e acesso a tudo o que o dinheiro podia comprar. Cresceram em lares onde o discurso de ódio era sutil, mas presente. Em piadas sobre empregadas domésticas, em frases veladas sobre gente que não se mistura, ou em jantares regados a vinho e desprezo. Mas com o tempo, aquele preconceito passivo se transformou em fanatismo ativo. Foi nos porões dos fóruns extremistas, nos canais criptografados e grupos fechados que encontraram validação. Alimentavam-se de teorias de supremacia branca, de nostalgia por um Brasil puro que nunca existiu, e da crença repulsiva de que o país precisava de uma limpeza racial e moral. Naquela manhã, Henrique vestia uma camiseta preta aparentemente comum, mas se observada de perto, revelava discretamente uma runa usada por grupos neonazistas. Valdir, mais agressivo, enrolava nos punhos uma corrente de ferro para proteção, dizia. Já Darlan, o mais silencioso dos 3, carregava no bolso de trás uma garrafa plástica com gasolina, cuidadosamente selada.
Os três se reuniram na garagem da casa de Henrique, onde costumavam planejar suas ações como se estivessem em um jogo de RPG sombrio e doentio. O carro de Valdir, um sedã escuro de vidros fumê, os aguardava com o tanque cheio e os faróis apagados. A meta do dia era clara: causar pânico e dor em alguém que, para eles, não deveria estar ali. Hoje é dia de deixar uma marca, irmãos, disse Henrique, encarando os outros dois com um brilho psicótico nos olhos. Escolhe alguém bem símbolo de resistência, debochou Valdir. Aqueles com turbante, cabelo black, você sabe, eles vão aprender que aqui ainda é a nossa terra, murmurou Darlan, com voz rouca e baixa, quase mecânica. Tinham informações sobre o evento de jovens estudantes negros no centro cívico. Mapearam os acessos, sabiam os horários. Passaram dias discutindo quem seria a vítima. Não era pessoal, e talvez isso tornasse tudo ainda mais cruel. Queriam uma mensagem, um recado violento, covarde, sem rosto, destinado a ferir não só a carne, mas a identidade. Pegaram o carro e partiram em silêncio. A cidade começava a se acordar para mais um dia comum. Mas dentro daquele veículo, o mal ganhava forma e tinha destino certo. O ônibus da linha Interbairros 2 parou lentamente diante do ponto final no centro cívico. As portas se abriram com um sopro de ar comprimido e Luana Ribeiro desceu com cuidado, ajustando nos ombros a mochila onde guardava seu projeto com o zelo de quem transporta algo sagrado. O céu já estava claro e limpo, e o movimento começava a crescer. Pessoas apressadas seguiam em direções opostas, mas Luana caminhava devagar, quase em estado de contemplação. O som dos passos no asfalto molhado, o leve burburinho do trânsito, o vento leve dançando por entre suas tranças. Tudo parecia fazer parte de um momento que ela desejava guardar na memória. Naquele instante, ela era apenas uma jovem com um sonho e nada mais importava. Logo avistou a fachada da escola estadual, onde seria realizada a Feira Regional de Ciências. Estudantes de diversos colégios públicos já começavam a chegar, carregando banners, maquetes, cartolinas. Luana sorriu discretamente. Sentia-se parte de algo maior, um grupo de jovens que, mesmo sem privilégios, lutava para construir algo com inteligência, criatividade e coragem. Antes de seguir para o portão principal, decidiu parar numa pequena lanchonete da esquina. O letreiro dizia Café do Ponto, mas o ambiente exalava frieza. O dono, um homem de meia idade, pele clara e olhos sempre semicerrados, varria o chão distraidamente. Ao ver Luana entrando, com seu turbante amarelo e camiseta com estampa de matriz africana, ele congelou o gesto e a encarou como quem observa uma ameaça. Ela percebeu o olhar. Não era novo. Era o mesmo olhar que vira em supermercados, elevadores, portarias e até mesmo em salas de aula. Um julgamento silencioso que parecia dizer: "O que você está fazendo aqui?" Luana hesitou por meio segundo, mas logo retomou o passo. Não podia deixar aquilo minar sua paz. "Bom dia, senhor. Tem suco de caju?" perguntou com a voz serena, porém firme. O homem não respondeu. Apenas virou-se para a geladeira, pegou a garrafa e colocou sobre o balcão com certa aspereza. "3,50, murmurou sem sequer olhá-la nos olhos. Ela pagou, pegou o suco e agradeceu educadamente. Ao sair, ouviu um leve cochicho vindo da cozinha. "Essa gente está em tudo agora." Luana engoliu seco. Já ouvira aquilo tantas vezes que, por sobrevivência, aprendeu a arquivar em uma gaveta interna que não deixava acessar durante dias importantes. "Foco", ela pensou. "Hoje é sobre mim, não sobre eles." Abriu a garrafa de suco e tomou um gole. O líquido gelado acalmou sua garganta seca pela ansiedade. Respirou fundo, endireitou os ombros e caminhou em direção à escola. Mal sabia ela que, a poucos quarteirões dali, o carro escuro com Henrique, Valdir e Darlan já se aproximava do mesmo destino, carregando, ao contrário dela, apenas rancor e trevas. O relógio da Praça Central marcava 11h20, quando o destino de Luana Ribeiro foi interrompido abruptamente.
Ela caminhava pela calçada próxima da escola, distraída entre o burburinho dos estudantes e o balanço firme do sol em seu rosto. A mochila nas costas parecia mais pesada naquele instante, não pelo peso do projeto, mas pela sensação silenciosa de que algo mudaria para sempre. De repente, 3 sombras se materializaram à sua frente, com a rapidez cruel de uma tempestade. Henrique, Valdir e Darlan avançaram sem aviso. Henrique segurava uma bandeira nazista, cuidadosamente dobrada no bolso, como um símbolo sombrio de sua crença doentia. Valdir enroscava nos dedos a corrente de ferro, um instrumento de ameaça prestes a se tornar arma. Darlan carregava uma garrafa plástica, cujo líquido inflamável dentro parecia pulsar como um coração de maldade. "Sai da frente, sua preta!" rosnou Henrique com os olhos faiscando. "Você não pertence a este país. Não é nossa raça", completou Valdir enquanto a corrente estalava no ar. "Vai aprender onde é seu lugar", Darlan completava, com voz fria e implacável. Luana tentou recuar, mas foi cercada, empurrada contra o muro sujo de uma gráfica abandonada. O beco apertado não oferecia escapatória. O medo estampou-se em seu rosto, mas a determinação permanecia acesa em seus olhos. "Por favor, me deixem", implorou, a voz falhando, mas a coragem persistia. Eles não ouviram. Os socos começaram a chover com violência, carregados de uma fúria que ultrapassava o físico e atingia o íntimo. Ela gritou, tentou se defender, mas o ódio era maior. Cada palavra proferida por eles, cheia de desprezo, soava como um açoite na alma de Luana. "Você não é bem-vinda aqui. Isso é pela nossa raça. Vai aprender a ficar na sua." No ápice da brutalidade, Darlan abriu a garrafa e despejou o líquido no rosto de Luana, que já sangrava de cortes e hematomas. O fogo tomou conta da pele ferida, queimando, dilacerando. O choro de dor e desespero ecoou pelo beco. O rosto de Luana ficou irreconhecível. Uma máscara de sofrimento e horror que carregaria para sempre. Passantes, ao ouvirem os gritos, hesitaram. O medo os congelou no lugar. A intolerância naquele instante venceu o silêncio da solidariedade. Quando o trio fugiu, deixando para trás uma jovem marcada não só pela dor física, mas por uma ferida aberta na história da humanidade, o Brasil daquele dia se tornava um país mais triste, mais violento e mais urgente para mudanças. Os gritos de Luana Ribeiro rasgaram o silêncio do centro cívico, ecoando entre os prédios imponentes e as ruas movimentadas. Foi um chamado desesperado que muitos ouviram, mas poucos tiveram a coragem de enfrentar. Entre eles estava Júlio Fernandes, um jovem entregador de aplicativo de 23 anos. Ele estava na esquina, aguardando um pedido quando ouviu o som angustiante. Parou o moto por um instante, o coração acelerado, a mente dividida entre o medo e a urgência. Por um momento pensou em seguir seu caminho. Afinal, a violência sempre parecia distante, coisa que acontecia com outros. Mas aquele grito, tão próximo e humano, o fez agir. Sem hesitar, largou a moto e correu em direção ao beco, segurando um pedaço grosso de pau que encontrara próximo à calçada. Quando viu os agressores ainda lá, crivando socos e gritos de ódio contra Luana, não teve dúvidas. "Saiam daqui!" gritou com voz firme, apesar do medo evidente. "Deixem ela em paz!" Henrique, Valdir e Darlan se entreolharam, surpresos pela ousadia daquele estranho. A tensão cresceu por segundos, até que, em um impulso de covardia, eles largaram a vítima e correram em disparada, deixando para trás um rastro de dor e fogo. Júlio, ainda tremendo, correu até Luana que jazia no chão, inconsciente, seu rosto uma paisagem devastada pela violência e pelas chamas. O cheiro de queimado misturava-se ao suor e ao sangue. Ele não sabia nada de primeiros socorros, mas sabia que precisava agir rápido. Com cuidado, a ergueu nos braços como se carregasse o tesouro mais precioso do mundo, apesar da pele em carne viva e do sangue que manchava sua camiseta. Chorava silenciosamente, com lágrimas que brotavam da impotência diante daquela maldade absurda. Antes de levá-la ao hospital com a moto ligada,
Júlio percebeu um carro preto estacionado próximo ao local do crime. Com o celular em mãos, conseguiu capturar uma foto parcial da placa do veículo, tremida, mas suficiente para uma pista. "Eu não vou deixar isso passar assim", prometeu baixinho, enquanto acelerava rumo à emergência. Naquele instante, o grito silencioso de Luana se tornava o grito de uma cidade inteira. Curitiba, Brasília, o Brasil e o mundo testemunhariam a ferida aberta da intolerância e da violência. Mas também começaria ali uma luta por justiça, dignidade e verdade. A notícia do ataque brutal contra Luana Ribeiro explodiu nas redes sociais em questão de minutos. Vídeos amadores, relatos de testemunhas e a foto parcial da placa do carro, capturada por Júlio, circulavam com a velocidade implacável da era digital. O rosto de Luana, marcado por queimaduras dolorosas e hematomas visíveis, se tornou o retrato de uma ferida coletiva, da chaga aberta no tecido social do Brasil. Não era apenas uma jovem estudante atacada, era o símbolo vivo do Brasil que sangrava, dividido entre a esperança de seus filhos e o rancor daqueles que teimavam em semear o ódio. Nas semanas seguintes, médicos se mobilizaram em mutirões para cuidar das queimaduras de Luana. Artistas fizeram campanhas de apoio e grafites espalharam sua imagem pelas cidades. Advogados e ativistas começaram a se reunir para acompanhar o caso, transformando o projeto escolar que ela levava em suas mãos em um emblema de resistência contra o racismo e a violência. O país inteiro parecia despertar para uma discussão urgente e necessária. Sob a pressão da opinião pública, a polícia não teve escolha a não ser agir com rapidez. No fim da tarde daquele mesmo dia, agentes federais cercaram as casas de Henrique, Valdir e Darlan. Os três jovens, ainda na casa de Henrique, riam e zombavam da marca que haviam deixado, completamente alheios à gravidade dos atos e ao impacto que causariam. "Foi só um aviso, nada demais", dizia Henrique com um sorriso arrogante. "Eles vão aprender", concordava Valdir. "Isso ainda vai virar notícia", murmurava Darlan, entre goles de refrigerante. Mas a risada deles duraria pouco. Em poucas horas, a polícia cumpriu mandados de prisão por lesão corporal grave, tentativa de homicídio e crime de ódio. O carro foi apreendido e a placa conferida com as imagens enviadas por Júlio, tornando a cadeia de provas sólida e inquestionável. A imprensa já acompanhava tudo, os holofotes voltados para aqueles que pensaram que poderiam espalhar o ódio impunemente. E naquela noite, enquanto Luana lutava pela vida no hospital, a sociedade clamava por justiça. Uma justiça que viria, inexorável e implacável, contra os opressores. Quando Marta Ribeiro chegou ao hospital naquela tarde, seus passos eram apressados, mas hesitantes, como se um pressentimento sombrio lhe pesasse no peito. A recepção, os corredores brancos, as luzes fluorescentes, tudo parecia irrelevante diante do que a esperava no quarto 412 da enfermaria de Queimados. Ao entrar, seu olhar encontrou um rosto que mal reconheceu. A pele de Luana, sua filha de 17 anos, estava irreconhecível, desfigurada pelas queimaduras, inchada e marcada por hematomas. O brilho jovial e a beleza radiante haviam sido roubados, deixados para trás como cinzas de um incêndio cruel. Marta sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços, cada fragmento afundando em um oceano de dor e impotência. Aproximou-se devagar, estendeu a mão trêmula e tocou a pele delicada da filha. "Mãe!" Luana balbuciou com a voz fraca, mas carregada de uma coragem que surpreendeu até a própria Marta. "Dói, mas eu não vou parar de sonhar." Aquelas palavras, simples e poderosas, foram como um raio de luz cortando essa escuridão do quarto. Marta segurou a mão da filha com força, apertando cada vez mais, como se pudesse transferir para si toda aquela dor. "Ninguém vai apagar a sua luz, meu amor. Nem mesmo o fogo", disse, a voz embargada, lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto. Marta sabia que o caminho seria longo, cheio de cirurgias, tratamentos e cicatrizes, não apenas no corpo, mas na alma de Luana.
Sabia que a inocência de sua menina havia sido arrancada naquele dia cruel, mas também sabia que uma chama de resistência e esperança começava a arder ali. Ela faria tudo, tudo, para proteger essa chama, para garantir que o sonho de Luana não se apagasse jamais. Enquanto isso, do lado de fora do hospital, uma multidão se reunia em vigília, unida pela dor e pela esperança. Cartazes com frases de apoio, velas acesas, cânticos pela justiça. Era o grito de uma mãe que enterra a inocência, mas planta a força para um futuro de luta e transformação. Naquela tarde quente, as avenidas de Curitiba se transformaram em um mar de vozes unidas por um mesmo clamor: justiça. Manifestantes de todas as idades e origens marchavam com cartazes e faixas que gritavam palavras simples, mas poderosas. Justiça por Luana. Brasil não é solo para o nazismo. Fim do ódio, início da esperança. O movimento não parou por ali. Em questão de minutos, outras grandes cidades como São Paulo, Salvador, Recife e Porto Alegre se juntaram ao clamor, replicando a dor e a revolta em uma onda de solidariedade que não podia ser ignorada. Multidões ocupavam as ruas, ecoando palavras de resistência, justiça e memória. As redes sociais fervilhavam com hashtags, vídeos ao vivo e depoimentos emocionados. Canais de televisão e rádio transmitiam em tempo real, levando o clamor das ruas a cada canto do país e do mundo. Enquanto o Brasil inteiro mostrava que o ódio e a intolerância não teriam vez, no interior da delegacia de Curitiba, o cenário era oposto. Henrique, Valdir e Darlan estavam confinados em uma cela fria, isolados e rodeados pelo silêncio pesado da vergonha. Não havia mais risadas, não havia bravatas. Até mesmo os policiais, acostumados a lidar com os piores criminosos, olhavam para eles com desprezo e repulsa. Do lado de fora da imprensa e da opinião pública, os pais dos jovens, figuras que antes se orgulhavam do status social e do poder, estavam humilhados. Nem mesmo se arriscaram a dar declarações ou defender publicamente os filhos. Em suas casas, em seus mundos confortáveis, um silêncio pesado pairava. O silêncio do reconhecimento tácito de que aquele comportamento não teria perdão nem desculpas. Naquele momento, o verdadeiro julgamento não acontecia apenas nos tribunais, mas nas ruas, no coração do país. O Brasil mostrava sua face indignada, determinada a erradicar a sombra do ódio que tentara se instalar em sua terra. E, enquanto isso, a luta de Luana se tornava a luta de uma nação que se recusava a aceitar a intolerância como destino. Quando a noite desceu sobre Curitiba, trouxe com ela a certeza de que aquele dia não terminaria sem consequências profundas. O promotor público doutor Sérgio Almeida, conhecido pela integridade e compromisso inabalável contra crimes de ódio, reuniu-se rapidamente com sua equipe para preparar a denúncia contra os 3 agressores: Henrique, Valdir e Darlan. As evidências eram irrefutáveis: testemunhos, fotos, vídeos, o relato de Júlio e a terrível condição de Luana no hospital. Mais que isso, havia a intenção clara, explícita, de praticar um crime motivado por racismo, terror e violência brutal. Por isso, doutor, Sérgio apresentou um pedido de prisão preventiva fundamentado em 3 acusações graves: tentativa de homicídio, crime de ódio e terrorismo. A juíza responsável pelo caso analisou o pedido com rapidez e rigor. Ela sabia que aquela decisão seria histórica, não só para o Brasil, mas como um símbolo de resistência contra o avanço do extremismo violento. Sem hesitar, a juíza acolheu o pedido, decretando a prisão preventiva imediata dos jovens. O despacho judicial foi enviado para as autoridades competentes, que não perderam tempo em executar a ordem. Enquanto isso, a noite virava palco para um fenômeno que ultrapassava o sistema judicial. As redes sociais dos 3 agressores começaram a ser invadidas por uma onda crescente de denúncias e exposições. Grupos antifascistas, ativistas contra o racismo e cidadãos indignados se mobilizaram para desmascarar a verdadeira face dos jovens.
Publicaram fotos, dados pessoais, conversas privadas recheadas de discursos de ódio, planejamentos macabros e mensagens que evidenciavam o quão profundo era o ódio que os guiava. Essas ações não foram simples represálias, mas uma tentativa organizada de evitar que o silêncio e a impunidade protegessem os responsáveis. As imagens de Henrique, Valdir e Darlan começaram a viralizar, aparecendo em publicações, sites e reportagens de todos os cantos do país. O Brasil inteiro viu, com clareza, o rosto da intolerância que tentou mutilar o futuro de uma jovem e ferir o coração da nação. As universidades onde os jovens estudavam, pressionadas por estudantes, professores e pela opinião pública, tiveram que agir com rigor. Em reuniões emergenciais, os conselhos acadêmicos votaram pela expulsão imediata dos três. Nenhuma justificativa para a continuidade da matrícula foi aceita. O recado era claro. O ambiente universitário não toleraria o racismo e a violência, por mais que viessem de seus próprios alunos. Nas redes, debates fervilhavam. Muitos questionavam como jovens de classe média alta, com acesso à educação e oportunidades, podiam nutrir tamanha brutalidade. Mas o consenso geral era de repúdio absoluto e exigência de mudanças profundas na educação e na sociedade. O impacto, porém, não ficou limitado ao Brasil. Um grupo internacional de hackers antifascistas, atentos ao caso, se mobilizou para invadir os perfis digitais dos agressores. Em fóruns e plataformas de discussão global, os detalhes da barbárie foram expostos, denunciando Henrique, Valdir e Darlan como símbolos do perigo do extremismo e da intolerância. As páginas que os jovens mantinham escondiam um universo de ódio que agora era aberto para o mundo ver, uma vergonhosa demonstração de um pensamento retrógrado e destrutivo. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, os três agressores experimentavam o que significava a queda do covarde. Não apenas como indivíduos, mas como representantes de uma ideologia que a sociedade inteira repudiava. Eles não eram mais só três jovens. Tornaram-se exemplos vivos daquilo que a justiça e a humanidade não aceitariam. E, do outro lado da moeda, a luta de Luana e de todos que a apoiavam ganhava força, iluminando a escuridão com a certeza de que o futuro precisava ser construído com coragem, solidariedade e amor. O Brasil começava a se reerguer, e os covardes finalmente caíam. À meia-noite, num quarto silencioso do hospital, Luana lentamente começou a emergir do efeito da sedação. Os olhos, ainda embaçados, procuraram algo para se agarrar. Um reflexo da própria identidade que parecia ameaçada, mas ainda viva. Com esforço, pediu um espelho. A enfermeira hesitou, preocupada, mas trouxe o objeto tão esperado. Ao olhar seu rosto no vidro, o choque foi inevitável. As marcas das queimaduras, as deformações causadas pelo incêndio criminoso, estavam ali. Uma imagem que ninguém deveria ter que encarar, especialmente uma jovem com tantos sonhos. As lágrimas vieram, quentes e sinceras, deslizando pela pele machucada. O choro não era só pela dor física, mas pela brutalidade daquele ataque injusto, pela injustiça do mundo que permitiu aquilo. Mas então, após alguns minutos de silêncio e respirações profundas, Luana ergueu o olhar, firme, com a força que vinha de dentro. "Ainda sou eu", disse com voz trêmula, mas cheia de determinação. "Isso não vai me destruir." Na manhã seguinte, os médicos chegaram com notícias difíceis, porém cheias de esperança. Haveria uma série de cirurgias reconstrutivas, longas e delicadas, para devolver não apenas a forma, mas a dignidade roubada. Naquele mesmo dia, uma visita histórica. A presidente da República fez questão de ir pessoalmente ao hospital para prestar solidariedade e anunciar que o governo iria acelerar a aprovação de leis mais rígidas e eficazes contra crimes de ódio, racismo e intolerância. A mensagem era clara. O Brasil não permitiria que o fogo do ódio queimasse sua alma. Enquanto isso, os três agressores, Henrique, Valdir e Darlan, foram transferidos para uma prisão de segurança máxima, onde a impunidade não teria vez. Lá sua presença era indesejada,
cercada por olhares de desprezo, isolamento e a pesada realidade do preço de seus atos. De volta ao hospital, na quietude da noite, Luana deitou-se numa cama fria, exausta, mas com o coração em chamas de coragem. Sua mãe, Marta, sentou-se ao seu lado, segurando sua mão com firmeza. Mãe, sussurrou Luana com a voz fraca, mas cheia de força. Eles queimaram meu rosto, mas não minha alma. Marta apertou a mão da filha, sentindo cada palavra como uma vitória. Naquele momento, a dor física parecia pequena diante da imensa força daquela jovem, que mesmo diante da brutalidade, se recusava a ser derrotada. Luana se tornara, naquele mesmo dia, a face da coragem, um símbolo vivo de resistência, esperança e mudança, e uma lembrança para todos de que, por mais que tentem apagar a luz, o fogo da alma